Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito de restauração. Você já ouviu falar sobre a história do cego Bartimeu? A história do cego Bartimeu à beira do caminho para Jericó, queridos, é uma lição grandiosa sobre fé, persistência e restauração da visão que Jesus ele oferece. Bartimeu ele estava em uma condição de dependência e escuridão, mas ouviu que Jesus ele estava passando e provavelmente também ouviu dizer que Jesus era alguém que dava vista aos cegos, alguém que dava o poder de andar aos coxos, alguém que restaurava a saúde dos enfermos. E o que foi que ele fez? Quando Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando, o que foi que ele fez? Ele começou a clamar desesperadamente. Lá em Marcos 10:47, vai dizer que ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos, queridos, o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais alto. A sua necessidade era maior do que a vergonha que ele poderia sentir, ou a opinião dos outros. Ele sabia que Jesus era a sua única esperança. Ele sabia que os médicos não poderiam dar vista a ele. Ele sabia que os ricos, ele sabia que as pessoas não poderiam trazer para ele a oportunidade de sair da escuridão. Ele sabia que Jesus era a sua única esperança. E ele clamou a Jesus, e sabe o que foi que aconteceu? Jesus parou. Ele mandou chamar Bartimeu, ele fez uma pergunta direta. Ele perguntou: o que queres que te faça? Está lá em Marcos 10:51. O que queres que te faça? Querido, Jesus ele sabia a necessidade óbvia do cego Bartimeu, ele sabia. Provavelmente, quando ele estava gritando, alguém deve ter dito: fique quieto, cego, alguma coisa assim, alguém. E Jesus, sendo também onisciente, queridos, ele sabia o que o cego Bartimeu queria, mas ele faz uma pergunta direta: o que queres que eu te faça? E ele queria ouvir da boca do cego Bartimeu a expressão da fé dele, o desejo dele. Ele queria que ele falasse, ele queria ouvir do cego. E a resposta foi imediata. O cego Bartimeu lhe respondeu e disse: mestre, que eu tenha vista, que eu volte a ver. Essa foi a resposta dele. A fé de Bartimeu, ela moveu, queridos, o coração de Jesus. E ele disse: vai, a tua fé te salvou. Isso está lá em Marcos 10:52. Vai, a tua fé te salvou. A cura ela foi instantânea. E a resposta de Bartimeu foi seguir Jesus, seguir aquele que havia curado a sua cegueira, que havia tirado ele da escuridão. Ele começou a seguir Jesus. Veja bem, essa história ela nos fala também sobre a nossa própria cegueira, muitas das vezes. Muitas vezes não é uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual. Podemos estar cegos para a verdade de Deus, para os nossos próprios pecados. Podemos estar cegos para as necessidades dos outros, ou para o propósito de Deus para a nossa vida, infelizmente. Nós vivemos, queridos, podemos estar vivendo à beira, infelizmente, do caminho, sem conseguir enxergar claramente. Assim como Bartimeu precisava reconhecer a cegueira dele e clamar por Jesus persistentemente, sem se importar com o que os outros pensavam, também nós precisamos clamar por Jesus. Precisamos buscar a Jesus, precisamos clamar por Ele. E nós precisamos responder, queridos, à pergunta de Jesus: o que você realmente quer que eu te faça? Jesus chegando diante de você, queridos. Jesus chegando diante de você e dizendo: vamos lá, Maria, José, Pedro, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E no caso de Bartimeu, no caso da cegueira espiritual, talvez uma pergunta mais direta: você quer continuar na escuridão ou você deseja ver? Queridos, a fé que agrada a Jesus é aquela que reconhece a necessidade e crê no seu poder de restaurar. E aquela que reconhece a necessidade e crê no seu poder de restaurar. E a verdadeira restauração da visão nos leva a um único lugar. A verdadeira restauração da visão nos leva a um único lugar. Qual lugar? Seguir Jesus pelo caminho. É isso que aconteceu com Bartimeu. Ele foi restaurado, voltou a enxergar, a sua vista foi restaurada. E sabe o que ele fez? Ele não voltou para casa. Ele não foi ver fulano de tal, ele não foi, talvez, sair para enxergar coisas, apreciar coisas, não. Ele foi seguindo Jesus pelo caminho, porque a fé que agrada a Jesus é aquela que reconhece a necessidade de crer
no seu poder de restaurar, queridos. E a verdadeira restauração da visão, ela nos leva a um único lugar, como eu mencionei: seguir Jesus pelo caminho, não mais à margem, mas andando com Ele em novidade de vida. Peça hoje a Jesus para restaurar a sua visão espiritual, para restaurar, querido, a sua visão espiritual. Talvez você consiga ver, mas não tão claramente. Ou talvez você não consiga ver, não consiga entender nada das coisas espirituais. Peça para que Jesus restaure a sua visão espiritual. Ele está pronto para ouvir o seu clamor. Você precisa clamar a Ele. Você precisa buscar a Ele. Só você sabe da sua necessidade, só você sabe do nível da sua necessidade, só você sabe o quanto que você precisa. Somente Bartimeu, ele sabia o quanto que ele precisava sair daquela escuridão, o quanto que ele não aguentava mais viver naquele estado. Por isso ele clamou, por isso ele se voltou para Jesus, porque ele sabia que Jesus era a sua única esperança. Querido, Jesus, ele é a sua única esperança. Ele é a nossa única e real esperança. Clame por Jesus. Volte-se para Jesus. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós temos um Senhor a quem buscar socorro, um Senhor a quem clamar. Talvez, Senhor Deus, esteja alguém ouvindo esse devocional que está passando não por uma cegueira espiritual, ó Deus, mas por um problema de saúde, por uma dificuldade em uma área da sua vida, o qual o médico não resolve, o qual os homens não podem resolver, dinheiro não pode resolver, status social não pode resolver, mas o Senhor, nós sabemos que pode resolver. Por isso, Deus, dê forças, dê ânimo, dê fé, para que tal pessoa possa clamar a Jesus desesperadamente, se voltar para Jesus desesperadamente e pedir pela sua cura, e pedir pela sua libertação, e pedir pela sua restauração. De modo mais exato, Deus, de acordo com a nossa reflexão, peço em nome de Jesus que o Senhor restaure a fé daqueles que ainda não conseguem ver espiritualmente, daqueles que não conseguem ver o propósito, daqueles que não conseguem olhar para Jesus, daqueles que não conseguem se voltar para Jesus. Em Cristo Jesus, Deus, restaure a sua vista para que possam ver, para que possam se voltar para o Senhor. Essa é minha oração, esse é meu clamor, Deus, para todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.